E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Hoje a nossa convidada é Val Gomes. Val é formada em Ciências Sociais, tem pós-graduação em Arte Integrativa e fez especialização em Economia e Financiamento da Cultura na França. Mais que isso, o que nos fez chegar até a Val foi o filme em que ela é a co-diretora, que é Dentro da Minha Pele. Mas o trabalho da Val não se resume a esse filme. É um trabalho constante em cidadania, cultura e luta antirracista. E o nosso papo hoje promete. Val, muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui do Jornal GGN. Na tela você tem Patrícia Faerman, a Cíntia Alves e eu, Lourdes, e vamos levar a conversa hoje para extrair de você o melhor para levar para os nossos ouvintes. Bom, você quer Bom falar? dia, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Val, eu começo te questionando aqui. Nós temos várias lutas importantes colocadas dentro do seu trabalho. A cidadania, a luta antirracista e a arte. Como a arte pode alinhavar todas as lutas que a sociedade hoje busca enfrentar, essas lutas que a gente tem que abraçar por um mundo melhor. A gente sabe que isso é utopia, um mundo melhor só se consegue depois de muito sofrimento e a gente talvez não chegue lá, mas um mundo menos ruim hoje. Como fazer com que... porque você tem vários trabalhos ligando arte com cidadania. Como fazer isso tomar uma dimensão maior e poder realmente nortear consciências e nortear lutas aqui para frente? Ótima pergunta, Lourdes. Na verdade, assim, minha formação é em Ciências Sociais e durante a faculdade eu trabalhei na primeira pesquisa nacional de levantamento de dados de violência contra a mulher. E aí fiz minha monografia, depois fui fazer especialização e assim, era um tema muito duro, né? Que assim, a gente colhia dados nas delegacias, então você compilava os dados dos boletins de ocorrência e tudo que eu aprendia em teoria se comprovava na prática, que por exemplo, que a violência contra a mulher é uma espiral, que começa com xingamentos, rasgar documentos e bater um tapa, um empurrão, e vai aumentando até a pessoa ser morta. E durante a minha pesquisa, e que eu lia os boletins de ocorrência, assim, eu tinha comprovações disso, né? Porque eu acompanhei a trajetória de mulheres que faziam esse roteiro, denunciavam nessas várias fases e vi até o boletim de ocorrência da morte dessa mulher. E para mim, pessoalmente, era uma coisa muito dolorida. Então, fiquei muito sofrida, pessoalmente, lidar com essa questão. Então, esse aspecto é um. E outro aspecto também que me chamou a atenção, tudo isso para como eu alinhavei a questão social com a cultura e a arte. E outra coisa que me chamava a atenção também é que eu sempre fui militante de vários movimentos. E eu entendia que, muitas vezes, pessoas que eram próximas minhas, que também acreditavam que um outro mundo era diferente, elas, nas suas micros comportamentos, elas tinham comportamentos machistas ou de não respeito, etc. E aí eu pensava, falava, gente, mas como que a gente faz para ajudar a transformar essa pessoa nessa microação? Porque não basta ter só um discurso, é preciso interiorizar, é preciso que isso mudar essa subjetividade. E aí eu fiz um curso, fiz uma especialização de arte integrativa, que falava como os processos artísticos podem ajudar nesse processo de transformação, e juntei as minhas inquietações. E aí foi que eu criei o projeto Tecendo Nossa História, que a ideia é você trabalhar com essa transformação do ponto sutil. Porque assim, então, eu vejo a arte e a cultura como essa possibilidade,
para mim foi uma possibilidade de trabalhar com temas densos, mas de uma maneira que seja mais confortável, mais feliz, sabe assim, de lidar com o tema de uma maneira mais, numa positividade, e por outro lado, uma maneira também de ajudar para contribuir para mudar essas subjetividades das pessoas. Quando a gente fala da luta antirracista, a gente esbarra diuturnamente na questão do brasileiro cordial. Então, o brasileiro não acredita que existe racismo no país. O brasileiro não acredita que precise de uma luta antirracista, porque o brasileiro é tão gentil, é tão legal com todo mundo. Como que isso acontece? Só que o brasileiro se coloca em duas classes distintas, os mais clarinhos e os mais escurinhos, porque assim ele consegue levar essa negação até onde ele puder. Como que a gente muda essa percepção? Como é que faz para que o povo possa entender que o racismo é estrutural e ele está entranhado? Levando com a arte e levando com a luta. Como que dá para fazer isso? Então, eu acho nós estamos tem uma série de lutas históricas do movimento negro. Nós estamos neste momento que estamos hoje, que a sociedade brasileira de alguma maneira se abriu para esse debate em função dessas lutas, né? Que a partir dessas lutas tivemos conquistas, que, por exemplo, é a Lei 10.639, que obriga a ter ensino de cultura afro-brasileira na educação. Então, se a gente pensar que nós temos mais de 50% da população negra e que a gente tem pouco conhecimento da cultura afro-brasileira, será que não seria um indicador? Assim, quantos autores negros as pessoas conhecem? Quantos filmes? Eu acho que a gente tem muitos elementos para pensar. E eu intuo que essa cordialidade, que na verdade não é cordialidade, o brasileiro era muito violento, o número de pessoas que são assassinadas, de jovens assassinados pela polícia é altíssimo, jovens negros, o número de mulheres que são assassinadas é altíssimo, de pessoas trans é altíssimo, então de cordial a gente não tem nada. O que a gente tem você tem uma elite, você tem quando se criou o projeto de forjar uma identidade brasileira, criou essa ideia de querer formar uma ideia de um Brasil cordial, e foi criado políticas no Brasil para que as pessoas, para que tenha imigração europeia, para que fosse para ter um ideal de branqueamento, que quanto mais branco, traços mais claros, você era mais aceito, etc. Foi toda uma ideologia vendida valorizando esse perfil branco. E tanto nós não somos cordiais que as duas políticas importantes que atingem pessoas negras, que são as cotas raciais, né, que é uma política de reparação que permitiu que pessoas negras acessassem mais a universidade, quanto a regulação do serviço doméstico, que é o serviço que tem um número muito alto de mulheres negras que trabalham no serviço doméstico, foram os dois momentos de muita reação da sociedade, né? Você pensar que em 2006, intelectuais, pessoas engajadas de esquerda e etc., eram contra as cotas em 2006. Então, essa ideia de mito, de que nós somos iguais, é uma coisa tão arraigada que mesmo as pessoas que supostamente seriam a favor de eliminar essas desigualdades, elas eram contra cotas em 2006. E a regulação do serviço doméstico, ela foi só regulamentada em 2012. Os trabalhadores domésticos e trabalhadoras domésticas só adquiriram os mesmos direitos trabalhistas em 2012. E teve muita reação da classe média, classe alta, dizendo que pagaria muitos impostos. Isso dá medida do quanto nós somos violentos, do quanto nós não pensamos um projeto de nação em que todos sejam iguais.
né? O que a gente tem é uma ideia de que a gente quer mascarar uma sociedade que você tenha pessoas com seus privilégios e tem os que trabalham para essas pessoas que têm os seus privilégios. A gente não tem uma discussão igualitária de pensar assim, que tipo de nação que a gente quer ser, né? Val, muita gente, eu ouço muita gente, muitos analistas dizendo que a gente vive um momento de reação, né? A eleição do Bolsonaro teria sido aí esse momento que essa classe média brasileira, vamos dizer assim, se juntou para reagir a essas conquistas sociais que a gente teve nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a gente vê o Bolsonaro, por exemplo, fazendo discursos muito violentos contra mulheres, contra feministas, principalmente, contra indígenas mas contra negros. A gente sabe que teve discursos, né, dele ridículos, mas ele tenta atenuar e volta e meia sempre aparece ali do lado do Hélio Negão, né, aquela bela história, tipo, não sou racista, até tenho amigos racistas. Como que você vê esse lado aí do governo? Se você acha que ele tenta atenuar esse racismo, né, tenta tornar uma coisa mais vazia, assim, como se negando, né, o racismo no Brasil, e eu ia pedir para você pontuar, na sua visão, quando que foi que esse movimento de reação começou, quando foi que o movimento negro, né, começou a incomodar, se teria sido aí quando você citou a política de cotas e a questão das domésticas. Então, o movimento negro está incomodando faz tempo, né? Assim, eu estou falando que a gente conseguiu foi a aprovação. Mesmo as reações a Bolsonaro, o que tem mais organizado são as ações do movimento negro. O movimento negro que entrou com pedido de impeachment, o movimento negro, o ano passado, fez reunião junto com o Rodrigo Maia para discutir a questão das mortes. Assim. Então, o Bolsonaro, por um lado, ele tem uma política individual de querer, tipo, amenizar, como você disse, até tem esse amigo negro, mas ele tem o presidente da Fundação Palmares, que é uma figura indicada por ele, que nega o racismo, que fala que racismo é coisa de mimimi. Ele tenta tirar as terras dos quilombolas. Então, ele vai lidando na medida que ele pode. E ele foi criado uma medida pelo esse antigo ministro da Educação, que era uma recomendação para ter cotas na pós-graduação, e esse que foi para o Banco Mundial lá, ele tinha, antes de sair, ele fez essa medida tirando. Então, assim, ele queria marcar, só que depois foi revogado. Então, existe ações, sim, de retrocesso contra o movimento negro, mas, assim, a minha avaliação, que é muito pessoal, tá? É que os movimentos mais organizados no Brasil hoje é o movimento negro e o movimento indígena. Que tem reações, que está organizado para combater o Bolsonaro. A esquerda, minha visão pessoal, está um pouco, não sei, parece que não está entendendo o que está acontecendo, entendeu? Os partidos políticos de esquerda estão meio, não estão sabendo para que lado estão indo, ou, não sei, não estão conseguindo reagir com uma organização. Agora, o movimento negro, não sei se vocês têm acompanhado a Coalizão Negra por Direitos, que são mais de 100 organizações que reivindicam, que estão discutindo, tem um site, tem baixo-assinado, está discutindo com lideranças no Brasil, fora do Brasil, está entrando contra o Brasil, eu não me lembro qual organização internacional, se é na ONU, e etc., por conta dos assassinatos dos jovens. Então, assim, tem uma resistência ativa a esse momento político. E voltando à pergunta anterior, das conquistas do movimento negro, né? Você tinha, na década de 30, a Frente Negra Brasileira, que era uma frente que não era de esquerda, mas entendia que as pessoas negras precisavam ser alfabetizadas, precisavam de ter profissão e etc. E ela fez várias ações. No governo do Getúlio Vargas, que ela foi impedida de existir. E você teve várias, durante toda a história do Brasil, antes de ser Brasil, mesmo durante o período de colônia, etc., de resistência das pessoas negras, né? Então, você tem um movimento negro que foi criado em 78, o MNU, né, com várias instituições, tal. E tem outras organizações que estão se juntando e estão com mobilizações e ações propositivas. O que eu acho que o movimento negro traz de novidade, diferente dos partidos políticos, é que eles conseguiram
a fazer essa discussão por dentro. Então, de uma maneira que vai contaminando a sociedade. Teve a reivindicação de cotas e conseguiu a aprovação, e você tem um contingente enorme de pessoas que estão nas universidades por cotas, que desfizeram a falácia de que os alunos que vêm de escola pública com baixo rendimento não conseguiriam acompanhar os outros alunos nas universidades, que, assim, você destruiu esse falso argumento das pessoas que eram contra as cotas. E são essas pessoas que estão reivindicando seus lugares de poder, reivindicando outros cargos, reivindicando representação. Então, você tem um contingente que foi formado aí nos últimos 20 anos que está mudando essa mentalidade, que está movimentando. Val, mudando um pouquinho de tema, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o documentário Dentro da Minha Pele, né? Eu gostaria que você falasse para a gente como que foi todo esse trabalho de pesquisa, né? Que é um trabalho da produção cinematográfica muitas vezes não tão visível, né, para o público, né, que vê mais a realização final. E falar para quem não assistiu, né, falar um pouco sobre o documentário. Tá bom. Então, o Dentro da Minha Pele era um projeto do Tony, na verdade, Tony Venturi, que é um cineasta reconhecido, diretor da produtora Olhar Imaginário. Eu começo a trabalhar no cinema em 2018. Eu entro para fazer a pesquisa da série Cena Inquieta, que é uma série produzida pelo Olhar Imaginário sobre teatros no Brasil, teatros fora do eixo comercial. Então, é uma série sobre teatro de gênero, teatro negro e teatro de território. Essa série ela pode ser vista, está no ar, todas as quintas-feiras, às 23 horas, no Sesc TV. Então, é www.sesctv.org.br. Assistam. E aí, eu fiz essa pesquisa para essa série, comecei. O Tony também começou a entrar em contato com os temas raciais por conta dos coletivos de teatro negro e tinha um projeto de fazer um documentário sobre os 200 anos do Brasil, como que o Brasil estaria nesses 200 anos de independência, que é o ano que vem. E a primeira proposta original do Tony era discutir em termos de preconceito, de cor, ele falava de cor, gordofobia, machismo e tal. E eu li o projeto e falei, Tony, não existe preconceito de cor, é racismo, né? E aí propus algumas leituras para ele e tal, e o fato também dele estar em contato com esses coletivos fez ele mudar de ideia, assim, no sentido de que não dava para a gente abarcar tudo e que, por si só, o tema do racismo era um tema tão profundo que só isso já daria um filme. Então, aí a gente começou essa discussão. Eu lendo o argumento, fiz meus comentários, o sentimento dele em relação aos grupos, leituras, então trouxe outras leituras para ele. A gente começou a pensar como seria esse filme, quais eram o formato. Então, quer dizer, o Tony já tinha o formato que era, ele queria que tivesse mais mulheres falando, mulheres negras. Então, teria essa camada do pensamento, né, que são os intelectuais que trazem essa reflexão filosófica e informações históricas. Teria os personagens, que são essas pessoas que contam em primeira pessoa as situações, né? E teria Islã, música e Islã na temática. Então, do ponto de vista filosófico e racional, foram leituras e a gente foi acompanhando as pessoas que a gente achava que tinha... Falava, Tony, fulano eu acho interessante para o filme. Então, a gente assistia palestras para poder acompanhar o que estava acontecendo. E, em função disso, a gente foi decidindo quem eram os intelectuais. Aí, eu que organizava uma primeira versão do questionário de entrevista, o Tony lia e a gente trocava como seriam as entrevistas para os especialistas. E os personagens, assim, a nossa ideia era que o dinheiro do filme também chegasse a outras pessoas, as periferias. Então, a gente contratou vários pesquisadores das periferias, falando que a gente queria histórias de pessoas que passaram por racismo
E tinha uma planilha, assim, com nome, com dados, idade, onde morava, situação e etc. E as pessoas gravavam um vídeo para a gente de depoimento também. E aí eu fazia a primeira triagem, depois discutia isso com o produtor, com o Tony, e às vezes devolvia, porque assim, a gente tinha uma questão, porque os nossos pesquisadores eram bastante politizados. Era também de não aprisionar a pessoa no racismo. Então, a gente queria alguém que pessoas que tivessem uma certa consciência, mas que pessoas que contassem um pouco do racismo, mas que tivessem consciência. Isso, por um lado, era bom, porque a gente queria mostrar a pessoa na sua múltipla dimensão e da consciência, mas, por outro lado, a gente teve muitas histórias de pessoas muito militantes. E a gente não queria, porque o discurso militante, ele não sensibiliza para a história. Então, a gente voltou, tal, assim, a gente teve umas 90 pessoas mapeadas para ser personagens. E, assim, aí tem exemplos, por exemplo, a gente escolheu perfis, a gente queria, por exemplo, eu cheguei a fazer uma abordagem com um juiz, mas ele não quis falar, a gente não queria só gente de humanas, porque é óbvio que gente de humanas tem muito mais facilidade com o tema, de falar e etc. O Stefânio, que é um dos personagens, é curioso, assim, que, por exemplo, a minha mãe estava internada no hospital que o Stefânio era médico. E no nosso perfil, assim, a gente queria alguém que não fosse de humanas. E aí lá no hospital eu falei, nossa, que deve ter alguém. E aí vi uma moça, na verdade eu vi uma moça com black, super bonita tal. E aí abordei ela, falei, oi, o que você faz aqui? Ela falou, eu sou psicóloga. E eu, vixe, essa daqui já não vai dar mais para entrar, né? E aí perguntei, tem algum médico, médica negra aqui e tal? E aí a menina me mostrou, falou, me mostrou 2, um que era inclusive o médico da minha mãe, e o Stefânio. Esse primeiro médico não quis, porque ele era residente, sei lá, tinha alguma fantasia de que pudesse prejudicar. E aí eu fui atrás do Stefânio, o maior desafio para poder entrar na UTI do hospital. E falei com ele foi super simpático, falou que topava, e eu marquei, fiz uma primeira entrevista com ele, e foi super bom, assim, e ficou, né? Então, só contei esse exemplo para ter ideia de que, embora a gente tivesse pesquisadores, mas tem uma coisa de feeling, você fala, tá faltando, peraí, eu estou em determinado lugar, você fica atenta quem é interessante para o seu filme, né? E aí a gente tinha uma pesquisa também de músicas, para ver quem são os artistas, que a gente queria ter as várias gerações, músicas ligadas ao tema. Para vocês terem ideia, a gente gravou 13 histórias de personagens, a gente tinha esse mapa de mais ou menos 90 pessoas. Aí eu escutava o que ela via, fechava com o Tony e as pessoas, aí eu mesma ia lá e fazia uma conversava com a pessoa, filmava tal, para a gente ter uma ideia de luz, de desenvoltura, e fizemos a gravação com 13 pessoas. No filme, a gente gravou também pessoas públicas, né? A gente não colheu só depoimento de pessoas comuns, né? Mas na montagem a gente preferiu ficar com as pessoas comuns, porque a gente entendeu que, para não dar excepcionalidade, sabe assim, tinha ator, tinha artista plástico e tal, falou, não, a gente quer mostrar o que acontece com a maioria da população e que que a gente não vê, quem é branco não vê o que está acontecendo, né? Então foi por isso que a gente ficou com esses perfis que estão no filme. Não sei, tem mais alguma pergunta relacionada? Não, acho que com esse trabalho, eu queria entender, porque você começou como pesquisadora, né, dentro do documentário. Em que momento foi o momento que te assumiram como co-diretora? Foi nesse momento de pesquisa? Porque, claro, você atuou aí, como você bem explicou, em tudo, né, em todo o processo. Eu sou insistente pra caramba. Eu queria acrescentar, porque eu li algumas críticas a respeito do documentário, e eu fiquei com a percepção, eu não sei se estou enganada, Val, de que você fez um letramento com o Tony também. Você tentou
desmistificar ali as coisas para ele conseguir enxergar racismo onde ele não enxergava, por exemplo. Então, houve um trabalho de ensinar ao branco o que é racismo. E aí, para complementar a pergunta da Paty, eu queria ver se era isso mesmo o que aconteceu, e qual é, na sua opinião, o papel de nós brancos nessa luta antirracista. O que a gente pode fazer para colaborar? Então, tinha um pouco disso também, né, de falar, peraí, de problematizar. Eu acho que tem um pouco dos grupos de teatro, não quero assumir totalmente essa responsabilidade. Os grupos de teatro, de fato, mobilizaram. Eu acho que as leituras, por exemplo, tem um texto da Sueli Carneiro que é muito bom, que ela fala que, por exemplo, que por que o racismo não faz, assim, a leitura de que o marcador de raça ele não foi considerado importante para essa leitura do Brasil, né? De que o racismo é um marcador da desigualdade social, né? Por quê? Porque, segundo ela, e eu concordo, assim, para a direita estava preocupada em mostrar um Brasil da igualdade racial, de que se somos todos iguais e, portanto, as oportunidades são iguais para todos. Então, ela estava sedimentada, a sua visão de Brasil estava sedimentada nessa ideia de que para eles está ok, se tem racismo, não tem racismo, nós somos iguais e tudo bem. Agora, para a esquerda faz uma leitura fundamentada no marxismo, na luta de classe. Então, como o racismo é um elemento constitutivo da nossa sociedade, portanto, uma especificidade, a esquerda não estava atenta a isso. Não conseguia entender que, por conta da gente ter quase 400 anos de escravização, de quando o Brasil foi... quando a questão da cor de pele só virou um problema quando o Brasil se tornou Brasil, quando você foi discutir o projeto de nação. E nesse contexto histórico, você tinha, do ponto de vista internacional, a eugenia na Europa, que justificava de forma científica, entre aspas, a superioridade dos brancos em relação aos negros. E no Brasil, e no que a gente chama de Brasil hoje, você tinha uma grande parte, a maioria da população era negra. A elite brasileira que pensou, não estou justificando, estou só problematizando e tentando entender. A elite brasileira falou, não, a gente não quer ser um país inferior. Então, o que a gente pode fazer? Aí foi pensadas políticas de imigração europeia, né, para branquear a pele. Então, o projeto de Brasil ele é sustentado na eugenia e no processo de embranquecimento, que é criar políticas para favorecer a imigração europeia para branquear a pele da população, que com isso eles imaginavam que em 100 anos não existiria mais negro. A gente tem documentos, né, do João Batista Lacerda dizendo que em 100 anos, isso em 1911, no Congresso das Raças na Inglaterra, dizendo que em 100 anos o Brasil não seria mais negro. Só que eles esqueceram que quando você embranquece, você também escurece o contingente da população. Então, você tinha um ideário de branqueamento da população, né? Por que eu estou falando isso mesmo? Porque você me perguntou do letramento do Tony. Volta a pergunta de novo, por favor. Além desse trabalho foi esse trabalho de conscientização, né, em relação ao Tony, para ele conseguir enxergar e de puxar, assim, para mostrar e problematizar essas questões do racismo mais velado, digamos assim, porque eu entendi que ele tinha ele já queria fazer um documentário sobre o racismo, mas ele não conseguia enxergar racismo em muitas coisas, né? E aí você trouxe toda a problematização e conscientização. E aí eu perguntei para complementar o que nós brancos podemos fazer para acrescentar na luta de vocês. Então, o que eu acho é o seguinte, uma das contribuições minha para o Tony, assim, porque o Tony, assim como todo branco que não estava sensibilizado para a questão racial, só se sensibiliza quando você tem uma situação extrema. Por exemplo, o caso da Neide, que foi praticamente escravizada como trabalhador. Se choca com essa situação. Nossa, tem racismo.
O Aranha, quando ele foi jogar no futebol no Sul e todo mundo lá, você tinha uma arquibancada inteira chamando de macaco, né? Claro, isso é assustador, é terrível, é medonho, a gente tem que lutar. Mas a gente tem que lutar também como situações cotidianas, que é você entrar numa loja e ser seguido, é você ser desqualificado na sua fala, é você ter que sempre provar o que você está falando porque você não é escutado. Então, essas variações mais finas, ele não percebia, entendeu? E aí ele foi sendo sensibilizado e o filme só tem, dos 9 casos, só tem um caso extremado que é o da Neide. O resto das situações de racismo estão no racismo mais sutil, entre aspas, que nenhuma estatística daria conta. Se a gente for contar o que uma pessoa negra passa durante o dia, nenhuma estatística dá conta, porque são inúmeras situações, né? E aí, nesse sentido, foi essa certa sensibilização do Tony, e tanto está no filme também. Situações que a Sueli Carneiro aponta. Fala, o seu filho, por exemplo. Eu tenho uma amiga, uma parente, que o filho teve 6 abordagens policiais no mesmo dia. O seu filho, por exemplo, não passa por isso. E é um fato, o filho dele é branco. Daí são questões que as pessoas brancas não pensam. A questão de ser seguida na loja, que a Neon falou, né? São várias questões que foram apontadas que uma pessoa branca não se percebe, e que é importante pensar sobre isso. Eu estava até falando agora há pouco, estava falando com educadores, por exemplo, as mães. Se você pensar que uma situação extremada de racismo leva à morte, que a cada 23 minutos um jovem que ama, que tem família, que tem amigos, que brinca, que joga, que é feliz e é triste, morre, né? Isso é um número alarmante. Assim, era para a gente fazer manifestação todo dia por conta disso, que é um número absurdo. E isso passa despercebido pela sociedade, só quando lê manchete no jornal. E se você pensar o que significa para a mãe de um jovem negro, do ponto de vista de ensinar os códigos para o filho, que é tipo, não corra, não abra a bolsa bruscamente, não responda sim senhor, não olha para a cara do policial, né? Porque tudo isso põe em risco a vida desse jovem. Se você pensar que você tem que estruturar este aprendizado para dizer seu filho, porque você tem medo que ele morra, você imagina o impacto emocional para essas mulheres negras. Para mim é uma questão de saúde pública, a saúde psicológica dessas mulheres. Até tem um livro, vou pegar aqui, um livro de um americano que ele escreveu uma carta para o filho, né? O filho fez 15 anos e ele escreve uma carta. E ele é um homem negro para o filho negro, falando do que significa chamar entre eu e o mundo, né? O que significa isso. Então, são aprendizados que as pessoas brancas não precisam pensar para falar para os seus filhos. E o que eu acho? Qual que é o papel das pessoas brancas nesse processo? Eu indicaria o livro da Djamila Ribeiro, que é O Pequeno Manual Antirracista, que é um livro muito pequenininho mesmo, muito simples, mas que coloca questões para vocês pensarem quando pensarem se vocês quiserem mudar esse tipo de sociedade. Então, tipo, que normalmente a pessoa branca, ela quer falar, porque ela está acostumada a ser o centro das atenções, então ela tem sempre uma opinião. Tipo, mesmo que ela peça opinião para uma pessoa negra, ela escuta, mas depois ela complementa, porque existe essa necessidade de ocupar espaço. Não naturalizar você estar no espaço que só tenha pessoas brancas. Eu acho exigir das escolas que ensine a Lei 10.639. Existe um movimento das escolas antirracistas, agora tem uma liga de escola antirracista, que estão cobrando das escolas o ensino da Lei 639, que é História e Cultura Afro-Brasileira, que exige que tenha professores negros, porque uma das nossas pesquisadoras no filme, ela fala, não está no filme, mas a gente tem isso em entrevista, que uma criança de 5 anos, mesmo que ela nunca tenha ouvido uma sentença racista na vida, nada que indique racismo, ela já aprende a ser racista.
porque ela olha em volta dela, se os pais forem brancos, né, que ela vai ver que os pais são brancos e a empregada é negra, que o segurança das lojas são negros, que na escola dela, possivelmente não, a maioria dos professores são negros ou são brancos e vai ter 1 ou 2 negros, e a pessoa que trabalha na limpeza e na cozinha é negra. Que possivelmente na escola, quando se apresenta os professores, mas não apresenta essas pessoas que estão na cozinha ou na limpeza. Então, que você desumaniza essas pessoas negras. Então, assim, são questões muito simples, assim, questões cotidianas. Aí essa criança, quando ela com 5 anos, ela consegue fazer essa leitura de mundo. Então, ela vai saber que ela não quer se identificar, que ela vai saber que na sociedade tem lugares bons e ruins, superiores e inferiores, e ela não vai querer estar no inferior. Então, essa criança vai aprender a ser racista, mesmo que ela nunca tenha escutado nenhuma sentença. Por isso que é importante esse debate, é muito importante essa desconstrução na escola, é muito importante todo mundo pensar sobre esse assunto. Eu tenho, em cima de várias coisas que você já colocou. A primeira é, você pincelou que a cultura, as religiões de matriz afro, não são conhecidas. A cultura afro não é conhecida e reconhecida. Então, colocando os dois no mesmo patamar, o que você acha que pode acontecer, ou para que caminho por que caminho nós estamos indo com as religiões evangélicas que criminalizam todas as religiões de matriz afro, e mais do que isso, criminalizam a própria luta, a luta por direitos. Então, como que dá para colocar essas coisas dentro da luta antirracista? Como é que faz para combater isso aí e poder levar a luta adiante? Eu acho que em relação às questões evangélicas, eu acho que na verdade a gente tem que reivindicar o Estado laico. O Estado brasileiro não tem religião e a gente tem que reivindicar o direito constitucional do respeito às diversas religiões. E o que eu acho que existe de confusão é assim, é condenável que as igrejas evangélicas condenem qualquer manifestação que não seja dela. Isso por si só é condenável, mas o problema está que essas figuras, a gente tem representante de evangélicos na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, a gente tem eles ocupando lugar no Estado que não deveriam. Tipo assim, isso não a gente não poderia misturar o que é Estado com a religião. Eu acho que a gente tem que continuar reivindicando que o Estado seja laico. E que essas visões, assim, o nosso problema é que elas estão disputando valores. Você tem deputados legislando em nome da sua religião. Esse que é o nosso problema. Então, acho que a gente tem que lutar e não, assim, e combater mesmo os vereadores e deputados que são religiosos. Assim, que são religiosos, não, que fazem uma atuação religiosa. Infelizmente, aqui no Brasil está tudo muito misturado, né? A gente tem a Benedita da Silva, que é evangélica. A Benedita da Silva defende publicamente o aborto, só para falar assim, que existe uma distinção entre a posição pessoal dela e a posição pública, que é de uma pessoa que está legislando em nome do povo. Só que, infelizmente, a gente tem vários candidatos que misturam isso, né? Val, eu tenho uma dúvida que para mim não fechou ainda numa das perguntas que a gente tratou e de vários temas que a gente tratou. Tá bom. Existe um tema muito polêmico que é a questão do lugar de fala, né? E tem a ver com a pergunta da Cíntia na pergunta anterior, relacionada ao que os brancos poderiam fazer nas lutas antirracistas. Você mencionou diversas situações em que os brancos têm que estar atentos ao racismo estrutural
e esses tipos de racismo sutis. Mas, além disso, eu pergunto por liderar lutas antirracistas. Por exemplo, o fato do Tony ser o diretor branco, né, que começou esse documentário. Você entra como co-diretora, né? Ele é branco, né, e ele está fazendo um documentário sobre o racismo, né? Qual seria o papel, por exemplo, a gente pode abranger isso para outras áreas, né? De heterossexuais lutarem lutas LGBTs, né? De pessoas com dinheiro lutarem contra a desigualdade, né? Então, eu pergunto a sua opinião a respeito desse tema, que é bem polêmico, né? E o papel de fala, né? O papel, o lugar de fala. Então, eu adoraria, eu quero conhecer essa pessoa com dinheiro lutando pela igualdade. Eu acho que a gente tem... Bom, voltando, vou voltar a falar do filme, depois eu vou falar, se precisar você me chama, porque às vezes eu esqueço, tá? Em relação ao filme, o filme, a produtora, eu acho assim que o que a Neon coloca como discussão é uma questão, mas que não diz respeito especificamente do filme, diz respeito de um cenário de Brasil. Nós temos a produção, por exemplo, de ficção. A gente tem 2 diretoras negras que conseguiram fazer filmes num país como o nosso, com uma produção de milhares. Assim. A gente tem um dado da Ancine que em 2016 só 1,6 pontos de filmes foram feitos por mulheres. Estou falando mulheres geral e não mulheres negras. Então, você tem uma subrepresentatividade de mulheres no cinema. Isso é um fato. 2, a produtora, para fazer esse filme, ela ganhou um edital da Ancine com direito a fazer um filme que ela queria. E o Tony resolveu fazer esse filme. Eu acho legítimo, eu acho que o filme dele é importante. A gente tinha uma discussão junto da equipe que tinha esse questionamento, né? E eu acho importante, assim, eu falava, gente, o Tony é um bom cineasta, ele vai fazer um bom filme, com as limitações, isso eu não imaginava que ia ser co-diretora, tá? Com as limitações do tempo dele, assim. E eu acho que era um pouco, sinceramente, que esse Brasil, de que ele ia ceder o lugar para eu ser diretora, eu acho que a gente está longe disso. E tem outro fator, eu não tenho assim, o meu trabalho no cinema é uma coisa recente. O Tony, ele é um cineasta com formação e esse é o 9º longa-metragem dele. Então, assim, eu tenho uma questão intelectual, de conteúdo, de militância muito forte, mas eu aprendi muito no cinema com o Tony, né? Eu acho que essa troca foi muito positiva para a gente, para mim e para ele. Eu tenho um projeto de série agora, que eu vou dirigir junto com outra pessoa negra, que eu considero um avanço desse trabalho, assim, um desdobramento. Então, assim, esse trabalho, o filme tinha uma questão do letramento, mas teve ganhos para mim também. E eu pensei agora, tá, Cíntia, que eu não tinha pensado isso antes, que eu respondi essa pergunta agora há pouco. Eu acho que, para mim, a novidade da minha trajetória de vida, eu passei a minha vida inteira convencendo chefes sobre as minhas ideias. Então, vai lá, fala, executa. E o que eu sinto, assim, com o filme, que foi a primeira vez que teve o retorno imediatamente, que foi de ter me tornado co-diretora. Então, acho que tem um pouco essa mudança. E eu me tornei co-diretora um pouco antes da gente começar a montagem. Porque antes de fazer a montagem, você seleciona os trechos e etc. Aí foi que a gente viu que eu me tornei co-diretora e a gente nem sabia que ia ter essa narrativa do Tony ainda, tá? Porque, por enquanto, assim, o que o Tony como personagem, a gente incluiu na montagem. A gente não sabia que ia ter aqueles takes das pessoas perguntando para ele. Não fazia parte do projeto do filme, entendeu? Foi na montagem que a gente falou, a novidade dessa discussão, e talvez o que você chama de lugar de fala, está em o Tony ser o espelho das pessoas brancas e convidar as pessoas brancas para esse debate.
E o que eu acho muito rico, assim, por exemplo, que ele é constrangido inúmeras vezes, ele se sente mal, desconforto, que é esse o desconforto que vocês terão em entrar com o tema. Não vai ser assim, nossa, ai, me descobri antirracista, quero ajudar as pessoas, que legal. Não, não vai ser assim, gente. Vai ser chato, vai ser sofrido, vocês vão ser confrontados, vocês não têm... vocês não estão acostumados com isso. Eu digo mais para as pessoas, mas a juventude já nasce com outra DNA, assim. Eu acho que os jovens são um pouco mais descolados. Mas as pessoas mais velhas, elas não estão acostumadas a ser confrontadas, a ter que lidar com essa questão, entendeu? Então vai ter muito constrangimento. Não vai ser fácil, não vai ser legal, assim, tipo, nossa, sabe assim, tipo, eu quero ajudar. Não, você não vai ajudar, amigo. O engajamento é de outro lugar. E é de um lugar que vai ser dolorido, que vai ser desconfortável, que você vai ter que se exercitar e tem que estar disposto para isso se quer construir um outro modelo de sociedade. Respondi tudo agora ou falta? Acho que agora sim. Perfeito. Val, ontem eu estava lendo uma matéria, acho que na CNN americana, a respeito do debate entre os candidatos a vice-presidente lá nos Estados Unidos, né? E tinha uma crítica a respeito do Partido Democrata lá ter dado uma guinada à esquerda ou extrema esquerda, porque desde o ano passado eles estavam discutindo uma questão dentro do partido, não me parece que o Biden está levando isso para frente, mas era uma questão de reparação histórica com negros. Eles estavam discutindo, e tem um pessoal na academia, pelo que eu pesquisei, também discutindo indenizar os negros que são descendentes de escravos. Eu encontrei até um professor na Universidade de Duke University, que estimou qual seria o valor dessa indenização. Seria de $80 mil, e ele fez esse cálculo baseado em terras, né, em pedaços de terras que foram prometidos para os negros escravos, e obviamente nunca se cumpriu isso, né? Enfim, é uma discussão que está acontecendo lá, já que os Estados Unidos vive esse movimento muito forte, né, do movimento Vidas Negras Importam. Aqui no Brasil, você disse que a gente está muito longe desse Brasil em que o branco cede o lugar para o negro trabalhar, né? Quem dirá essa questão de reparação histórica. Ainda assim, eu queria ouvir de você, da sua opinião, o que seria reparação histórica para os negros aqui no Brasil. A gente avançou um pouquinho com a política de cotas e outras ações afirmativas, mas foram suficientes? Porque também me parece que você tem uma posição mais crítica em relação ao que o PT, nos seus governos, deixou pendente no governo federal, né? Em coisas que não foram feitas, não avançaram. Então, eu queria ouvir de você o que seria a reparação histórica para vocês aqui no Brasil, no nosso contexto. Olha, eu acho que, por exemplo, as áreas quilombolas, que são áreas que as pessoas negras sempre, que foram áreas de quilombo, foi regulamentado pela Constituição em 88. Tem áreas que até hoje não saiu do papel. Você viu no Maranhão, o Bolsonaro expulsando o quilombola das terras. Então, assim, para mim, é muito tópico, que as pessoas estavam ocupando terras que eram dos seus ancestrais e que estavam lá. Assim, você imagine terras que estavam lá hoje e foram expulsas dessas terras. Então, você imagine falar de outros direitos, né? De outros direitos, sabe assim, tipo, de criminalização, assim, quer dizer, já é criminalizado o racismo, mas de fato, né, as pessoas serem presas, você ter cotas no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem avançado, mas eu sinceramente, meu grau de idealização não está indo muito longe, não, tá, Cíntia? Uma pena, né? É uma pena, assim, acho que tem tanta coisa para ser construída nesse país e a gente está tendo que lutar tanto para manter as conquistas do que já tem, que assim, tipo, o horizonte a longo prazo está até ofuscado, sabe? Acho que a gente tem que garantir as terras das pessoas que estão, a gente tem que garantir o direito que está na Constituição, o direito à terra dos quilombolas, acho que isso é o mínimo, mas nem o mínimo a gente está conseguindo manter. Trabalho pela frente. Muito. Muito, porque para cada passo que foi dado já foram
já teve muito retrocesso. E os passos não foram bem dados, não foram bem sedimentados, e a gente tem que encarar junto. Aprender para poder encarar junto. A gente tem muito que aprender também, todos nós. Gente, nós demos a nossa horinha de conversa, queria mais um tanto. Val, te agradeço muito a presença no Cai na Roda, foi riquíssimo, foi uma discussão muito, muito boa para a gente, em termos de jornalismo, em termos pessoais, eu acho que isso aí a gente leva junto. Queria te dizer que o Jornal GGN está de portas abertas para as discussões que você quiser trazer para a gente. Fatos, casos, seja o que for, o GGN está de portas abertas para compor junto essa luta cidadã, que é uma luta que não tem como mais se esconder, não tem mais como. Tá na hora, tá tudo na mesa e a gente precisa encarar todos juntos. Então, obrigada por sua presença aqui. Meninas, querem falar alguma coisa antes da gente encerrar essa prosa? Só gratidão. Só agradecer. Muito obrigada, Val. Então, obrigada pelo convite. Obrigada, Lourdes, Patrícia, Cíntia. Bom, também estou por aqui e a gente vai trocando, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, encerrando.